Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos iniciar mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. E ontem eu li o dia 12, que era para ser o dia 11, então eu inverti aqui, tá? Então, pra gente dar sequência e não pular nenhum dia, eu vou ler o dia 11 hoje, tá? Que como ontem eu acabei pulando, na hora de... Eu até escrevi certo, mas na hora de abrir o livro e começar a ler, eu li o 12. Então, talvez era para ler o 12 ontem, né? E hoje eu voltei aqui pra gente ler o 11, tá? Então, sejam bem-vindas, quem for chegando agora. Aproveitem, vão compartilhando esta live para que a gente possa aí alcançar mais vidas, para que a gente possa encaminhar para mais pessoas. Então, hoje nós vamos falar sobre tornando-se amigo de Deus. Ontem nós falamos sobre desenvolvendo amizade com Deus. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz e redentor, Pai, Salvador e muito mais. Salmos 89:26, Isaías 32:22, João 13:13, 1 João 3:1 e Judas 4. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia por ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado, livres de culpas e de medos. Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Gênesis 5:22. Entretanto, medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação quando pagou nossos pecados na cruz. O véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez para nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos 5:11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus.
Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios 5,18. Um antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. Nosso Pai, 1 João 1,3, o Filho, 1 Coríntios 1,9 e o Espírito Santo, 2 Coríntios 13,14. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. João 15,15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento, João 3,29, e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e as informações confidenciais. Então, só lembrando aqui que hoje a gente está falando dia 11, que eu pulei ontem. Ontem eu li o dia 12 e ninguém percebeu, né? Ninguém veio me falar, mas tudo bem. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus. Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo 34,14. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez, começando do nada. Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-la. Atos 17, 26, 27. Conhecer e amar a Deus são o nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Jeremias 9, 24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. No caso, o capítulo 12 a gente já leu ontem, né? Então a gente já leu aí os outros 4, né, modos aí de ser amigos de Deus. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências, né? Que eu falei bastante sobre isso ontem. Então, é esse relacionamento íntimo que Deus espera de nós. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus,
mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente, né? Eu até falei sobre isso ontem, que a gente tem o nosso momento de oração, né? Fazer ali o nosso devocional, é importante, mas podemos falar com Deus 24 horas, né? Ou seja, durante todo o nosso dia, diante de qualquer situação que a gente vai passar. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, enquanto dirijo, enquanto trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa desse tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Se Ele for convidado para participar e você estiver consciente da tua presença, então tudo que vocês forem fazer, chama Deus para estar presente. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições, lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Então aproveitem, quem for entrando agora, aproveitem para compartilhar, vou aproveitar aqui para compartilhar também, para compartilhar esta mensagem com mais pessoas, para que a gente possa aí abençoar mais vidas. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar a sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Ou seja, a gente passar tempo com Deus é uma atitude, é uma escolha, né? Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz, ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios 4:6. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexos para manter o foco e neutralizar divagações. Ele dizia, não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo de devaneios, numa época em que a concentração é difícil. A sugestão para manter a simplicidade,
feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. Ou seja, às vezes, uma simples oração, por exemplo, pedir ao Senhor sabedoria para te ajudar com essa situação que você está passando. Pode parecer pequena, mas para Deus às vezes é o suficiente, né? A Bíblia diz, orem o tempo todo, 1 Tessalonicenses 5,17. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como tem feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, ajude-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. Ou seja, em tudo que você for fazer, dê glória a Deus, né? Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para lembrar-se de Deus. Por isso que eu falei ontem, né, de vocês escreverem o versículo do dia, para vocês deixarem fácil acesso. E toda vez que você lê o versículo, consequentemente você vai estar se lembrando de Deus, né? Então no final de cada capítulo tem o tema, a palavra e o versículo para vocês memorizarem, tá? Então isso é uma forma, se tá lá escrito que é pra gente memorizar, é porque é pra gente ler várias vezes ao dia. Se não, a gente lê uma vez, ou só aqui na hora que eu falo, vocês não vão memorizar, né? A princípio, será necessário criar lembretes, que eu acabei de falar, que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Então, se for necessário, ponha lembretes no seu celular, né? Põe lá alarme no teu celular para ele ir te lembrando aí de tempos em tempos, que é o momento de você fazer uma adoração a Deus. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração. Então, às vezes eu conto algum relato, né, alguma experiência minha com Deus e as pessoas me perguntam assim: ai, mas como é que faz para viver isso? Ai, mas como é que faz? Como assim? Me explica, como é que você sente a presença de Deus? Como é que você sabe que foi Deus que falou com você? É através dessa intimidade. Quando eu vou fazer um momento ali de adoração, um momento de louvor, eu não tô esperando que eu tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Não, eu tô entregando o meu melhor. E aí, através de constantes momentos como esse, é que Deus vai se revelando.
né? Ou seja, eu não estou fazendo isso para eu me sentir bem, mas para eu agir bem, para que Deus possa me direcionar. E aí, a partir disso, a partir dessa constante busca, dessa constante entrega a Deus, é que Ele vai te entregando cada vez mais. Por meio da meditação contínua. Ou seja, né, uma vida de oração é um estilo de vida. É igual como eu falo, né, como nutricionista, ter uma alimentação saudável tem que ser um estilo de vida. Uma vida de oração tem que ser um estilo de vida. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, e o que Ele fez e o que Ele disse. Salmos 1, 2, 23, 4, 143, 5, Josué 1, 8. Aqui são todas as referências sobre essa palavra, tá? Sobre essa questão de você meditar na palavra. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer a tua palavra. Por isso que é importante ler a palavra, meditar na palavra e orar. Então, toda vez que eu vou ler a Bíblia, e eu procuro ter pelo menos um momento de estudo da palavra, uma vez ao dia, eu peço: Senhor, me dê discernimento para entender a tua palavra. Porque ficar lendo a Bíblia aleatoriamente também, sem você ter um entendimento, também não vale de muita coisa. Então você precisa ter um entendimento do que você está lendo, para que você possa meditar, né? Igual esse mês, nós estamos lendo Provérbios, né? O livro de Provérbios. E assim, eu já li algumas vezes o livro de Provérbios, inclusive eu acho que tem um mês e pouco que eu fiz a leitura com a minha filha, Provérbios é gostoso de você ler um capítulo por dia, porque eles são 31 capítulos, então é um capítulo por dia do mês, para você completar ali o mês, né? E é impressionante como a palavra se revela para aquilo que você precisa, para aquele momento que você está vivendo, para aquele momento que você está passando. Mesmo lendo várias vezes, você sempre tem uma visão, um entendimento diferente para o momento em que você está vivendo. Por isso que a gente tem que continuar lendo a Bíblia de forma constante, né? A ler a Bíblia e oração fazem parte da adoração. É mais ou menos assim. Imagina que um amigo te escreveu uma carta. Você recebe essa carta e guarda essa carta? Você não vai ficar curioso para você abrir essa carta e ler? E aí, isso é a carta que Deus enviou para nós. É a Bíblia. É uma carta que Deus enviou para nós, para que nós pudéssemos aprender, né? Então, a Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Então a gente precisa conhecer a palavra. Sem contar, né, que a palavra é a nossa arma espiritual. Porque como que Jesus combateu Satanás durante os 40 dias no deserto? Só com a palavra. Foi a única arma que ele usou. Toda vez que Satanás veio atentar sobre a vida dele, para que ele entrasse no pecado, Jesus muito sabiamente usou a palavra, o que está na Bíblia, né? E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você... Oi, filha, tô em live. Tô na live, filha. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia. Eu tenho versículos que eu leio e que parece que fica
martelando na minha cabeça, eu sei que eu preciso meditar nela. Recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Nossa, o meu livro ele já é todo rabiscado, né? Mas eu estou lendo esse livro talvez pela quarta vez, e aí eu já gostei de outra coisa aqui, já quero grifar mais coisa, ó. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores são suas preocupações. Se você sabe se preocupar, então você sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Em Salmos, eu já falei isso, em Salmos ali tem de tudo um pouco que Davi passou, né? No momento da tua aflição, ele adorava o Senhor. Então tem ali vários momentos de angústia de Davi. Todas as vitórias de Davi ele entregava para Deus. Ou seja, também momentos de alegria, momentos de conquistas, tem lá também em Salmos. Ou seja, tudo aquilo que a gente precisa, seja para um dia bom ou seja para um dia ruim, tá na Bíblia. E aí quando a gente medita, né, na palavra, a gente vai sentindo paz e a gente vai sentindo a presença de Deus. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119:97. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77:12. Amigos dividem segredos e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, com Paulo, os discípulos e outros amigos, que você encontra em Gênesis 18:17, Daniel 2:19 e 1 Coríntios 2:7, 10. Então, compartilhem essa mensagem para que a gente possa aí alcançar mais vidas, né? Quem for assistir pelo YouTube, aproveitem e curtam, né, esta live, porque aí aumenta o alcance para que a gente possa chegar aí em mais pessoas. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com a tua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos desta vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Salmos 25:14. Ou seja, quando Deus te dá um direcionamento, ele espera que você obedeça, ele espera que você faça, né,
esse pedido, que você cumpra esse pedido. E aí, quanto mais você usa os teus talentos, quanto mais você obedece ao que ele vem te pedindo, mais segredos ele te conta, mais direcionamento ele te dá. Então, mais ele vai confiar em você, entende? No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. No caso, eu já li ontem o capítulo 12, né? O dia 12, porque eu inverti aqui. Então, quem não assistiu, busca lá no canal ou entram no grupo do WhatsApp, que lá tem todos os links, tá? Não espere até amanhã. Comece hoje a praticar um diálogo permanente com ele e a meditar continuamente na tua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Então, às vezes, a gente ora fazendo uma adoração, né? Ou um pedido. E aí, quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. Mas a gente precisa ter um momento de se calar para ouvir a voz de Deus, né? Quantas vezes Deus quer falar com você, aí na melhor parte, que é você ouvir a voz de Deus, que é você ouvir o direcionamento de Deus, você encerra a tua oração e vai fazer outra coisa. E Deus estava ali doido para falar com você. E aí você só falou, amém, e saiu. Então, a gente precisa desses 2 momentos, né? Então, eu vou orando e aí eu já faço uma pausa, espero sentir. Ah, Natália, mas eu faço isso e não sinto nada. É treino, né? Quanto mais a gente fizer, melhor você vai ficar, né? Como tudo na vida, quanto melhor você faz, quanto mais você faz, melhor você vai ficar naquilo, né? Então, desenvolver esta vida de oração é desenvolver um novo hábito para tua vida, caso você não a tenha ainda, né? Tema para a reflexão: Deus quer ser o meu melhor amigo. Versículo para memorizar: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmos 25:14. Pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Então, que vocês possam meditar sobre isso que a gente conversou hoje, né? Buscar aí formas de vocês se lembrar mais vezes de Deus ao longo do dia. Que vocês possam ter um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Para quem ainda não está lá no nosso grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem, entrem, participem, porque as lives aqui do Instagram, elas ficam só por 24 horas, mas lá no grupo do WhatsApp eu envio os links que ficam salvos e também os capítulos aqui do livro que a gente leu, tá bom? E não deixem de compartilhar pra gente alcançar aí mais pessoas. Então, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã.